Salve, salve, nação, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo empata com o Fluminense, jogando no Maracanã, o clássico aí, né, o Flamengo começou muito bem o primeiro tempo, abriu o placar. Já no segundo tempo, o Flamengo caiu muito fisicamente, o Arrascaeta até falou isso após o jogo, quando o jogo acabou. Na entrevista coletiva dele, ele disse que o time sentiu o desgaste, né, nesse segundo tempo, já vindo da partida diante do Palmeiras. E o Flamengo não conseguiu repetir a mesma atuação do primeiro tempo, né? E o Fluminense ficou mais com a bola. Teve o gol do Fluminense, porra, levar o gol do Ione Gonzalez é sacanagem, meu filho. Sacanagem levar o gol de Ione Gonzalez, né? Teve um lance muito perigoso, por pouco o Flamengo não saiu. Por pouco o Flamengo não levou o 2-1, né? Com o John Kennedy lá, que o Rossi conseguiu fazer defesa. E eu te falar uma coisa, o Gabigol entrando dentro de campo é -1. Sincero, o Gabigol, ele não faz pivô, ele não faz nada, ele não sobe pra disputar a bola, ele não finaliza, ele só corre. O jogo, no finalzinho do jogo, nos 43, ele dando aquele trote. Tinha acabado de entrar o Gabigol, ele fica dando trote dentro de campo. Que a porra não corre. Porra, o jogo acabando, o Flamengo precisando da vitória, o Gabigol dando trote. Porra, tá de sacanagem, meu filho. Desculpa aí os palavrões, mas vambora pro vídeo aí. Porra, porque essa vitória era importante, meu filho. Pelo amor de Deus. A Flu terminou no Maracanã, um para o Flamengo, um para o Fluminense, gol do Arrascaeta de um lado no primeiro tempo, gol do Ione Gonzalez no segundo tempo, o gol de empate. Tem muita gente falando que o Ione Gonzalez não tinha intenção de fazer o gol, foi meio sem querer, mas ele acabou fazendo, o Fluminense empatou e complicou um pouquinho a vida do Flamengo aí nessa briga pelo título. O Flamengo tinha feito 3-0 no Palmeiras, agora vai, agora embalou, só que é aquele empate, né, Praz, que hoje vai de novo aquela velha frase, né? O empate para o Botafogo hoje, né? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite, Mauro, Pedro. Boa noite. Cara, tá parecendo aquela brincadeira de criança batata quente, né? Eu não sei. Cada hora tá na mão de um e ele joga para outro. Já teve na mão do Botafogo, daí do Palmeiras, daí depois do Flamengo, Bragantino. Já teve na mão do Bragantino contra o São Paulo. Amanhã pode estar na mão de um novo, né? Sim. Joga Bragantino e Botafogo. Mas realmente pro Flamengo assim, é um empate frustrante porque depois de uma vitória de 3-0 contra o Palmeiras, um fortíssimo candidato, e aquele jogo era mais ou menos um paralelo em relação ao jogo de Palmeiras e Botafogo. Se o Botafogo vence, tira o Palmeiras da briga. E se o Palmeiras vence, também tirar o Flamengo. E o Flamengo entrou de novo na briga, mas continua aberto, cara. Eu acho que esse campeonato vai assim até o final. É verdade. Do Nino e do Gabigol. O Nino tem uma cena no gol do Arrascaeta por trás que é desesperadora, né? Porque ele leva um corte seco. Olhando. E o Ione, não sei como é que vai ser dada a assistência, porque eu acho que a assistência foi dele para ele dele mesmo. pra ele. Ele deu assistência com a perna esquerda e bateu com a direita, né? Se lá tivesse a história de mandar um Pix, pagar uma graninha por causa de assistência, ele vai falar, não vou pagar porque ninguém passou essa bola para... Fui eu mesmo que fiz. É difícil, então não dá para achar, não dá para contabilizar antes de jogar. Tem que jogar. O Pascoal, o Oswaldo Pascoal gosta de falar muito isso. Tem que jogar. Primeiro joga. Não adianta. Então, é óbvio que o torcedor do Flamengo acreditou que ganharia esse Fla-Flu. Agora veio, passou o jogo contra o Palmeiras, emocionante. Então, Fluminense já tranquilo da Fluminense vida, Libertadores semana para comemorar passada. e tal. Aí o Fluminense tinha essa história também, né? Sei lá, leva de 2-3 hoje. Como é que fica essa festa amanhã? Fica sem graça? Não fica? Então, a gente imaginava que o Fluminense ia colocar o que tinha de melhor e colocou. Não tinha o Cano para jogar. E nisso que o Pedro falou, eu também vi o Cebolinha falando sobre o cansaço, que está muito calor, né? Aqui em São Paulo, no Rio, muito calor. Mas ele falava, mas tem as substituições para serem feitas. Talvez imaginando até que ele próprio fosse sair já para a entrada do Bruno Henrique. E quem faz 3 substituições é só o Fluminense. Exatamente. 3. O Flamengo não mexeu no intervalo. Mas estou com o Pedro nessa, foi justiça, cara. No primeiro tempo, nenhum chute do Fluminense no gol. Você não viu o Rossi fazendo 0. Começa o segundo tempo, já é outro jogo, até os 20 e poucos, até sair o gol, também o Flamengo não tinha chutado nada. Os lances que a gente vai ver aí do Flamengo, e o Fábio salvando, é quando a coisa está acabando, dos 30 e tantos para frente, que aí vamos lá tentar ganhar esse jogo, continuar na briga. Continua na briga? Continua. Mas a gente está falando de um time que nem no G4 está, mas tem a força que tem o Flamengo, a torcida que tem, mas não garantiu nenhum G4. Vamos ver como é que vai ser o discurso do Tite. O sonho do título permanece? Permanece.
Mas vão tentar primeiro entrar no G4, o que ainda não aconteceu. Vamos aguardar também os outros resultados, né? Tá tão maluco, né? Que assim, você olha um time que está brigando pelo título, mas ao mesmo tempo ele deixa 2 pontos para trás ou 3, ele já está fora do G4. O Flamengo nem tinha entrado, mesmo com a vitória do Palmeiras, não tinha entrado no G4. Não, ainda não. E ele pode ser, de repente, tem um Atlético Mineiro ainda pensando em alguma coisa, quer dizer, ele pode se distanciar um pouquinho ali da liderança, mas ao mesmo tempo ele está de olho no G4. Enfim, está tudo muito embolado ainda e vai permanecer embolado nessa rodada. Eu vou só me antecipar uma coisa, que até ontem, segunda-feira, eu vou tirar uma onda que eu cravei esse placar lá, que vocês fazem do programa. Você cravou esse 1-1? 1-1, é. No teu programa tem empate? No nosso, lá na hora do almoço, não tem, vocês colocam fichas e tal, né? Tem essa moleza não, mas a Dani não deixa a gente sem dar um placar, né? Porque vai virar meme e tal, e eu dei 1-1 para esse jogo. Eu acredito, que quem faz com maior possibilidade de 3 pontos nesse final de semana é o Grêmio. O Grêmio pega o Corinthians em casa, né? Um Corinthians que não está consistente. Claro, o corintiano está imaginando, vamos voltar com um ponto de lá, maravilhoso. Mas a probabilidade do Grêmio fazer 3 pontos, na minha opinião, é maior do que a do Bragantino, maior do que a do Botafogo. E tem o Palmeiras, que hoje também me parece favorito, mas é contra o Inter, que tem um ataque muito bom. Mas acho que o Grêmio pode pegar essa liderança aí, dependendo desse resultado de Botafogo e Bragantino. Tem uma grande chance. A gente está com a sequência do Flamengo aí, só para lembrar aqui. Se o Galo vencer o Goiás amanhã, o Galo vai para 57, igual o Flamengo em número de vitórias, mas o saldo de gols do Galo é melhor que do Flamengo. Sim. 15-13. Então ele já passa, joga o Flamengo para a 6ª posição. Veja só, o Flamengo que pensou ali colar com 59 pode ficar em 6º. Pensando em título, né, William? Pode ficar 5 pontos do primeiro colocado. Exatamente, exatamente. E aí a gente tem próximos jogos do Flamengo, o Bragantino em casa, o Red Bull Bragantino em casa, é aquele jogo que está atrasado, né? Pega o América fora, Galo em casa, Cuiabá em casa. Veja só, dos próximos 4 jogos, 3 em casa e 1 fora, e esse fora contra um time que já está rebaixado. E aí fecha a participação contra o São Paulo na última rodada, jogo fora, mais um São Paulo. Era o que tinha a maior vantagem de todos, né? Dos 6 vai fazer, já fez um hoje, 4 em casa. Ninguém faz isso. Lá todos era 3 fora, 3 dentro, 2 e tal. Mas você viu, esse em casa... Tem 2 duelos diretos ali, né? Que é Red Bull e Galo. E Galo. Esse em casa, e tinha esse em casa que era mais ou menos em casa, né? O do Flamengo contra o América não é em Belo Horizonte, né? É no Parque de Sabiá. No Parque. Para conseguir marcar em cima o Fluminense com essas movimentações, com esse agrupamento, porque o Fluminense te tira uma certa organização, porque tu tem que pressionar, né? E aí os jogadores trocam muito. O Marcelo, por exemplo, com a bola não é lateral esquerdo do Fluminense nunca, o Samuel Xavier também não. São 2 volantes, mas o Marcelo ainda é muito mais que o Samuel Xavier, né? E aí o Martinelli faz a de terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que isso que dificulta. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo, só que não conseguiu matar o jogo. E no segundo tempo realmente sentiu. E eu concordo com o Mauro e com o Pedro, foi um placar justo, para mim foi justo. É de novo o Flamengo deixando escapar pontos, né? Ele sai na frente contra o Grêmio, toma virada, ele sai na frente contra o Santos, toma virada. Hoje sai na frente, não toma virada, mas perde 2 pontos, fica com empate. Essa versão de curto espaço de tempo no jogo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro, você acha que isso é uma coisa de momento? 5 minutos, né? É coisa muito rápida, muito 68 rápida. para 70 e poucos. Tempo muito curto, William. Tempo muito curto e era um ajuste de time. Porque, para mim, o time do Tite para a reta final é o time do primeiro tempo hoje. Independentemente se ele vai optar por Felipe Luiz, se ele vai optar por Ayrton Lucas, porque eu acho que precisa pensar isso. Não funcionou principalmente sem bola, não só por causa do lance do gol, mas quando o exigiu o Felipe. Mas é um time de cara que vão fazer recomposição. E por que o Arrascaeta está nessa formação? O Arrascaeta vai muito bem sem bola hoje. Chega no André. De novo, bola né? no André, trava no André. Já tinha ido bem sem bola, travando o Zé Rafael no jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Vai de novo bem sem bola. Entendeu? Então, acho que fica essa questão ali do primeiro tempo. É um início de trabalho, não é um time igual do Diniz, que todo mundo que entra já está na rotação, já está na mentalidade. Esse início de trabalho do Tite, para essa reta final, esses jogos que faltam, agora 5 ou 6 jogos. Não, 5 jogos que faltam. Esses 5 jogos faltam, eu acho que a opção vai ser sempre por esses caras que fazem recomposição, Luiz Araújo e Cebolinha, e os outros vão ser opções pontuais para troca no ataque para um time que cansa. Não imagino que vai ser esse trio que a gente viu por alguns minutos. Acho que é muito pouco ainda, né? O Bruno Henrique, com 2 jogos fora, deu a oportunidade do Cebolinha fazer tudo que ele queria e o que o Tite queria. Isso é curioso, né? Um Flamengo com Gabigol e Bruno Henrique no banco, Pedro e Cebolinha titulares. Isso é curioso. O Gabigol já vinha meio reserva do Pedro há um tempo. Mas o Cebolinha teve uma chance e ele vai lá no escanteio para defender, ajudar o lateral.
tudo que o Tite quer. E ele foi E muito bem no primeiro tempo, hein? Não, e no ataque. E no jogo anterior também. Sim, ele está crescendo jogo a jogo. Nos jogos que ele teve a oportunidade de ser titular, que o Bruno saiu, ele deitou e rolou. O jogo Palmeiras foi o melhor em campo. Acho que foi o último agora, ele foi o melhor, foi bem. Aquela matada Um dos melhores, dele, né? lá, um dos melhores. O Pedro meteu 2 gols, né? Mas tudo bem, o gol decide tudo, mas eu dizia, a participação, enfim, dele, enfim, ele muito bem. E isso, o Tite pensa, né? Eu acho que não tem isso no Bruno Henrique. Você tem, claro, um baita jogador, velocidade, um baita atacante. Mas, de repente, o Cebolinha está sendo um ótimo atacante e me ajuda aqui na marcação. Por isso, eu achei que o Bruno Henrique deu essa brecha e que o Cebolinha fez o que o Tite quer. E do outro lado também, não esperava o Luiz Araújo, né? Que o cara também botando o Everton Ribeiro no banco. Não é? Aí o Gerson voltou para o segundo volante, Thiago também fora. Todo mundo achava que era Pulgar e Thiago. Aí, de repente, não, volta aqui Gerson e Thiago vai para o banco. O que... Eu vou te falar uma coisa. Esse empate aí com gosto de derrota é complicado. A gente vinha de um jogo muito bom contra o Palmeiras. O Flamengo jogou bem sim o primeiro tempo, foi muito superior ao Fluminense no primeiro tempo. No segundo tempo o time cansou. Deu para perceber nitidamente que o time cansou, entendeu? E o Fluminense, com as mexidas do Diniz, o Fluminense conseguiu sim controlar o jogo. Fez o time do Flamengo correr mais ainda atrás do adversário. O Fluminense é um time que gosta de ter bola, gosta de tocar a bola e faz o time correr atrás do Fluminense. Isso acabou desgastando muito, né? O Flamengo não conseguiu, teve até a mexida do Tite, né? Botando o Thiago Maia, tirando o Cebolinha para tentar recuperar o meio de campo ali, que o Flamengo perdeu, né? E aquilo, eu percebi que quando assim que o jogo terminou, o Gerson, aparentemente na câmera da televisão, né? O Gerson ali que eu vi foi o jogador que ficou mais indignado com esse empate do Flamengo. Foi o jogador que ficou mais indignado, né? Revoltado, balançando a cabeça de forma negativa, né? E ele ficou puto com esse empate, né? E te falar uma coisa, o Gabigol, sinceramente, o Gabigol é -1 dentro de campo. O Gabigol, ele entra, não faz nada, não faz pivô, não chuta, não sobe no alto para disputar a bola. O Gabigol não faz nada, entendeu? Quando pega a bola, ou toca, ou é passe lateral, ou raramente é lançamento para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique também hoje, péssimo Bruno Henrique. Péssima atuação do Bruno Henrique nesses 25, meia hora de tempo aí que ele entrou. Péssimo Bruno Henrique, péssimo Gabigol. E aquilo, Ribeiro também não jogou bem, entendeu? Nesse tempo aí. O Gerson, para mim, foi um dos jogadores que mais tentou desse time do Flamengo, né? E empate, com esse empate, o Flamengo chega a 57 pontos, né? Caso o Botafogo, Palmeiras ou Grêmio ganhem o jogo, né? São os 3 times que têm 59, o Flamengo pode ficar na rodada a 5 pontos do líder, né? Obviamente o Flamengo tem um jogo a menos contra o Bragantino, né? E então é aquilo. Ganhando aquele jogo lá do Bragantino no dia 23, aí o Flamengo fica a 2 pontos, né? Caso esses 3 ganhem. Então, torcer para o Botafogo não ganhar, nem Palmeiras e nem Grêmio, né? Eu acho que o jogo mais plausível de um time ganhar aí é o Grêmio frente ao Corinthians, né? O Corinthians tá em decadência aí, né? Mas deixa a tua opinião aí, eu tô puto com o Flamengo porque empatou esse clássico, não era pra ter empatado, meu filho. Porra, aquele gol, acho que foi o John Arias que se antecipou o Felipe Luiz, meu filho. Não é possível. E levar gol de Ione Gonzalez é foda, meu filho. Porra. Caraca. Mas deixa a tua opinião aí, o seu like tá me ajuda demais.